A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E é muito bom, nós estamos começando esse primeiro trimestre de 2023 e nós estamos com esta revista, né? Nesse trimestre, eu resolvi pegar a versão ampliada da nossa lição Escola Dominical, é bem maior, né? Para testar aqui, eu vou falar bem sério. Para quem gosta de ler bastante, ela ajuda bem, certo? E o tema da nossa lição é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E todo esse trimestre nós estaremos falando sobre avivamento, né? E se você quiser dar uma olhada no nosso canal, nós temos um review, uma apresentação dessa lição, um breve comentário de todos os nossos tópicos, as nossas lições da 1 a 13. Dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar aqui embaixo, certo? Na descrição, eu vou deixar o linkzinho para você. Vai lá, assiste, eu tenho certeza que vai te dar uma noção bem geral do que nós vamos falar esse trimestre. E já a nossa primeira lição, ela tem o seguinte tema: o avivamento espiritual. Antes de nós falarmos de avivamento espiritual, nós precisamos conceituar o que é avivamento, tá? Nós precisamos pegar e deixar bem claro o que é e o que não é avivamento. Primeiro, o que é um verdadeiro avivamento? A palavra avivar, ela quer dizer despertar. Ela fala de uma condição aonde a pessoa ela vai voltar a arder. Para você poder avivar, precisa ter alguma coisa já, tá? Vamos trazer de um jeito bem simples. Como vocês sabem, eu sou pastor de uma igreja do sítio, nasci e me criei no sítio. E nós temos muito fogão de lenha. E como funciona a questão do fogão a lenha? Todos os dias, à noite, você tira a cinza, certo? Você limpa a parte da boca do fogão ali, tá? E você deixa ali umas brasas com um pouquinho de madeira queimando. No outro dia de manhã, você vai tirar aquela restante de cinza. Brasa é a madeira ou o carvão que está vermelho, está queimando ali. E conforme ele vai passando os dias, ele vai criando uma crosta, vai passando as horas, ele vai criando uma crosta que nós chamamos de cinza. A cinza, ela aos poucos, ela vai apagando a brasa. Então, de manhã cedo, nós tiramos aquela cinza, certo? Juntamos o restante de brasa de novo e começamos a soprar aquela brasa. A princípio, aquela brasa ela está mais acinzentada do que avermelhada. Mas conforme você vai soprando, ela vai ficando avermelhada. Você vai colocando gravetos, mato seco, papel, o que você tiver, e aquilo vai gerando novamente fogo. E você vai colocando mais madeira, até que chega o ponto que ele incendeia todo aquele material e você continua a trabalhar no seu fogão a lenha o dia inteiro, você só vai alimentando. Isto é o símbolo do avivamento. Quando você sopra aquela brasa, você está fazendo o quê? Avivando aquela brasa. Aquela brasa está ficando avivada. Isso tem a ver com o avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual? É a ação do Espírito Santo em nossas vidas, que vai reconhecendo que ainda existe brasa aqui dentro, mas o fogo já se apagou. Então, nós tomamos uma decisão de buscar o avivamento, de voltar a avivar as brasas do nosso coração. Tá? E isso, irmãos, nós precisamos compreender. Por quê? Porque o avivamento, ele começa com duas posições. Primeiro, a posição contínua de Deus
de inflamar o seu povo, de trazer o seu povo, de usar o seu povo com poder. E a segunda posição é a posição do homem, é a posição da mulher, que deseja ser usado por Deus e está buscando. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não está buscando. E outros estão desejosos de ser usados por Deus e estão buscando que o Senhor os use. Nós temos dois versículos, um está em Isaías 59:16, que o texto vai dizer que o Senhor se maravilhou por não haver intercessor em Israel, por não haver pessoas que estejam buscando pela nação. Então, não havia quem estivesse desejoso de soprar as brasas. Já em Ezequiel 22:30, capítulo 22, versículo 30, o Senhor vai dizer que ele está procurando alguém que reconstrua os muros e se coloque na brecha. Levante novamente as muralhas de proteção e se coloque na brecha entre ele e o povo para buscar, certo, um renovo espiritual, um avivamento. Então é neste ponto que começa a nossa lição. O nosso texto áureo é um texto muito conhecido, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a verdade, é o nosso texto áureo. A verdade prática diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então preste atenção, quando nós juntamos a verdade prática com o texto áureo, nós vamos ver que todo avivamento ele é precedido, antes do avivamento acontecer. Começa um movimento de quebrantamento, busca, oração. E o nosso texto áureo, ele começa com duas palavras, e se. E e se. Esse e, ele faz uma ligação com o que está acontecendo antes. Que o Senhor vai dizer que se o povo se pecar, se afastar diante da presença dele, ele vai cerrar o céu, ele vai uma grande crise vai acontecer. Tá bom? Ele vai dizer e, ou seja, vai ligar uma frase com outra. Se, uma palavrinha condicional. Se o homem fizer, se for tomada tal decisão. Qual decisão? Do povo chamar pelo nome do Senhor. Se humilhar, orar, buscar. O Senhor vai transformar a situação que ele está vivendo. Então, quando nós estamos falando de avivamento, nós não estamos falando de uma fórmula. Uma fórmula. Isso mais isso igual a isso. Nós estamos falando de uma condição. Nós estamos falando de uma decisão de buscar a face do Senhor. E aí nós já vamos para o nosso primeiro tópico, que vai dizer o que é avivamento espiritual, certo? O nosso primeiro tópico tem dois subtópicos. No primeiro subtópico diz assim, o avivamento espiritual. O segundo, a pré-condição para o avivamento espiritual. O que é um avivamento? Como nós já falamos, é o soprar das brasas. Mas o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, vai dizer assim, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, um grupo, uma cidade ou de uma nação. Então veja bem, o pastor Elinaldo Renovato traz novamente essa dupla necessidade de eventos
para o avivamento? Primeiro, avivamento é uma intervenção de Deus. Em todo tempo, Deus quer avivar. Mas o Senhor está buscando quem se coloque na brecha. Ezequiel 22:30, como nós já lemos, tá? Mas ele também está buscando o quê? Corações desejosos por avivamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós temos no meio do mundo evangélico cultos de avivamentos, certo? Vamos fazer tal dia um culto de avivamento. O que é a ideia do culto de avivamento? Traz um pregador, certo? Que seja usado em dons, revelação, né? Que seja usado com batismo com o Espírito Santo. Nada disso é errado, isso faz parte do nosso mundo pentecostal, certo? E o povo vem para o culto para ser abençoado por este pregador. O avivamento é diferente, o verdadeiro avivamento é diferente. Esse é um culto de avivamento, na forma moderna de se dizer. Mas, na verdade, o que é o avivamento? O avivamento bíblico é quando, numa situação, aí nós já entramos no subtópico 2, numa situação de crise, de frieza espiritual, uma situação em que as pessoas estão se afastando da presença de Deus, as igrejas estão se tornando ritualísticas, as igrejas estão deixando de buscar a presença do Senhor, de clamar pelo seu poder, certo? Alguém ou um grupo, uma denominação, ele começa a se colocar de joelhos para buscar a presença do Senhor. Olha só o que nós encontramos no livro do profeta Jonas. Ali é o típico avivamento em Nínive. Não foi nem em Judá, não foi nem em Israel, foi um avivamento em Nínive. Deus despertou o coração de Jonas, certo? Jonas, nós conhecemos a história, tentou fugir tudo, mas ele foi. Quando ele chega em Nínive, qual é a mensagem de Jonas? A mensagem de Jonas é a mensagem de arrependimento. A mensagem do verdadeiro avivamento não é mensagem de cura, não é mensagem de libertação, não é mensagem de poder, é mensagem de conversão, de arrependimento. Preste bem atenção. Todas as vezes que acontece um avivamento, seja na Bíblia, nós vamos ver isso bem categoricamente na nossa lição, avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento, avivamento na vida das pessoas, mas todas as vezes que acontece um verdadeiro avivamento, acontece por quê? Porque alguém decidiu, veja bem, decidiu ouvir o clamor do Senhor. Isaías capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui. Para fazer milagres? Para operar curas? Também. Mas para levar a mensagem de conversão, trazer o povo novamente à oração. Jonas, ele entra em Nínive. E ele começa a pregar em Nínive. Nesta pregação, o que vai acontecendo? As pessoas vão se convertendo. As pessoas vão se quebrantando. As pessoas vão tomando decisões espirituais de abandonar o pecado de tal maneira que começa com os pequenos e vai chegar até o rei. O rei se converte com pano de saco. E isto muda a situação de Nínive por 100 anos. Por 100 anos, tá? Preste atenção. Avivamento, ele traz para nós transformação de vida, cura, renovação, ele traz tudo isso. Mas, principalmente, o avivamento traz para nós uma conversão. E esta conversão muda todo um futuro. Quais são as pré-condições para que venha um avivamento sobre a nação? Crises, fome, peste, doenças, mas principalmente o avivamento ele surge quando o esfriamento espiritual começa a entrar
na vida do crente, começa a entrar nas igrejas. Se você olhar para os grandes avivamentos da história, você vai encontrar exatamente esta fórmula, tá? Quando nós olhamos para o livro dos Juízes, certo? Nós olhamos para o livro dos Juízes, nós vemos exatamente esse desenho no livro dos Juízes. O povo está servindo a Deus, o povo peca, se afasta de Deus. Quando chega lá embaixo, o povo começa a clamar e o Senhor levanta um libertador que vai levando este povo a conhecer ao Senhor, a servir ao Senhor. Quando o povo está lá em cima, eles se acomodam e eles começam a descer de novo. Lá embaixo, eles começam a clamar por um libertador e o Senhor... Então, é isso daqui. Isto é nesse momento, são os momentos de crise financeira, moral, ideológica, financeira. São nesses momentos que as pessoas se quebrantam e vão buscar a face do Senhor. Os grandes avivamentos, eles trazem consigo esta ideia, a ideia de mudar a situação que o povo está vivendo. Tá? Então nós precisamos, irmãos, ter isto em mente. Nós precisamos, irmãos, ter esta ideia, a ideia da necessidade de buscarmos avivamento em tempos de crise. O nosso segundo tópico, ele vai detalhar as condições para um avivamento espiritual. E nós vamos ter aqui 5 subtópicos. Uma crise, deve falar dos diversos tipos de crise, deve falar humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, conversão sincera dos pecados, um caminho preparado. Quando você vai para a palavra de Deus, você vai encontrar uma figura, um rei chamado Josias. Primeiro que Josias é chamado para ser rei antes do seu nascimento, certo? Você acha lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo de número 2. Mas o que é interessante? Que em 2 Reis, capítulo 21, versículo 24, começa a surgir a história do rei Josias. Josias, ele é filho de Amon, um dos piores reis de Israel. Josias vai ser rei de Judá, e Judá está prestes a entrar no cativeiro babilônico. Israel, a nação irmã, já foi há quase 100 anos levado para o cativeiro assírio, certo? Para o cativeiro assírio. E Josias, quando ele começa a reinar, o que ele vai fazer? Ele vai tomar uma decisão. Qual a decisão de Josias? Reconstruir a casa de Deus. Ele vai tomar a decisão de restaurar a presença de Deus no meio do povo. E é neste fato, é nesse momento, que nós encontramos, certo, o Josias restabelecendo a Páscoa, Josias encontrando o livro da lei e se submetendo, certo, à lei do Senhor, obedecendo, trazendo de volta a adoração, o compromisso com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque as condições espirituais de Judá era péssima. Judá havia se afastado do Senhor. Judá estava corrompida com idolatria, com pecados tão grandes, que a Bíblia vai dizer que isso causava ânsia ao Senhor. Mas quando Josias tomou o trono, ele subiu ao trono, ele foi levado ao trono, o que acontece? Ele tomou a decisão de servir ao Senhor. A vontade de Deus e a decisão de Josias mudou a história. Por quê? Porque Israel estava prestes a ir para o cativeiro. E qual é a palavra de Deus para Josias? Que enquanto Josias fosse vivo, não viria o cativeiro. O cativeiro foi prorrogado por causa da vida de Josias.
Tá? Quando nós olhamos para o contexto da nossa nação, e não só da nossa nação, mas do mundo inteiro, nós vamos ver pessoas que estão totalmente afastadas de Deus. Não somente pessoas, denominações, religiões que estão crescendo da mesma forma como o pai de Josias, como Amon, pegou e trouxe as abominações dos países vizinhos para dentro de Israel. Nós temos visto isso acontecer no meio da igreja, a igreja cheia de costumes que não são bíblicos, coisas que estão afastando a igreja de Deus. De repente surge Josias. E o que Josias faz? Toma uma decisão de servir ao Senhor inteiramente. E esta decisão vai fazer o quê? Vai mudar toda a história. Vai mudar tudo o que a nação está vivendo, de tal maneira que o cativeiro virá apenas na geração dos seus netos, certo? O sofrimento do cativeiro vem só depois. Por quê? Porque a sua família não deu continuidade às mudanças que Josias estava fazendo. O avivamento que começou no tempo de Josias, ele foi tão grande que ele abriu um parêntese no projeto de Deus, que era levar Judá para o cativeiro, e trouxe refresco. O avivamento que aconteceu no país de Gales, com Evan Roberts, fez o quê? Impediu, veja bem, impediu que a Inglaterra entrasse no mesmo processo de lutas e revoltas sangrentas que aconteceu na França. Todas as vezes que vem o avivamento traz despertamento para o povo, traz um novo fôlego, uma nova busca. E o que nós precisamos compreender? Que o avivamento, ele não é contínuo, começou, nunca mais para. Ele precisa ser mantido. Na história, nós vamos encontrar avivamentos que duraram uma semana, mas nós vamos encontrar também avivamentos que duraram séculos. Por exemplo, logo no final ali do período da Reforma, né, teve a Reforma, daí logo a Igreja Católica ela preparou a Contra-Reforma. Nesta Contra-Reforma, certo? Um dos países que foi grandemente atacado foi a Boêmia, porque a Boêmia aceitou com grande pujança o Evangelho. Tá. Ali na Boêmia, região de Jan Hus, tudo, havia um estado chamado Morávia. E os morávios, eles foram expulsos da sua terra. E eles peregrinaram até que chegaram nas terras do conde de Zinzendorf. E o conde de Zinzendorf era um homem muito temente ao Senhor, um homem fiel ao Senhor. A sua região era uma região temente ao Senhor. E ao se encontrar com os morávios, né? Lógico, existe uma grande história no meio disso, hoje não dá tempo de nós falarmos, mas eles fizeram um pacto, né? Existiam várias, entre aspas, denominações, várias igrejas ali em Zinzendorf, e eles começaram a discutir. Você sabe como funciona, quando tem muito crente, cada um acha que é mais santo que o outro, né? E eles começaram a discutir, e eles celebraram a paz de Zinzendorf. Beleza. Quando isso aconteceu, eles começaram um movimento de oração que durou aproximadamente 120 anos. Um relógio de oração, 24 horas por dia. Um irmão e uma irmã orando 24 horas por dia durante aproximadamente 120 anos. E o que isto trouxe de benefício? Trouxe que os morávios são considerados os primeiros missionários transculturais. Opa, isso é importante. Se não bastasse isso, os morávios, eles serviram de base para a construção do pensamento evangelístico, missionário, de fervor
de John Wesley. Opa, aí já chega mais perto de nós, assembleianos. Por quê? Boa parte do nosso credo, do nosso pensamento assembleiano, é ligado a John Wesley. Tá? John Wesley já era crente, já servia a Deus, ele estava indo para os Estados Unidos pregar o evangelho, quando no meio de uma tempestade, ele com pavor e medo da morte, vê um grupo que estava sentado, se alegrando em Deus, no meio da tempestade. Passou a tempestade, ele foi conversar com eles, falou, mas vocês não têm medo? Vocês querem morrer? O que é a história? Ele falou, não, nós cremos em Deus. E pregaram o evangelho para John Wesley. E John Wesley, quando ele volta para a Inglaterra, ele vai escrever assim, fui para a Inglaterra para converter os índios. Voltei convertido de lá. Por quê? O impacto do avivamento na Morávia, certo? Dos morávios, que trouxe uma expansão. Para você ter uma ideia, veja bem, os morávios, eles chegaram a se vender como escravos para poder evangelizar os escravos. Então, a ideia do avivamento é que no meio de toda crise espiritual, homens e mulheres decidam buscar a presença do Senhor. Para quê? Para que o povo possa voltar aos caminhos do Senhor. E o nosso terceiro tópico diz assim, a necessidade de um avivamento espiritual. Nós vamos ter aqui 3 subtópicos. O primeiro, a situação espiritual de Judá. O segundo, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Terceiro, vamos lá, a necessidade de um avivamento espiritual. Lembra que eu falei de Josias? Josias foi antes do cativeiro. O texto que nós temos aqui com base de Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9, é depois do cativeiro. Antes do cativeiro, nós tínhamos idolatria, nós tínhamos prostituição espiritual, os sacerdotes haviam se corrompido. Então, nós temos ali uma crise. Ok, veio o juízo de Deus, né? Veio o juízo de Deus depois do avivamento de Josias. Aqui em Ageu, nós temos uma outra situação. Veja bem, nós temos uma outra situação. Eles já não têm mais idolatria, os sacerdotes estão procurando buscar o Senhor da melhor forma possível, mas nós vamos encontrar em Ageu uma frieza espiritual. Por quê? Porque as condições não estavam favoráveis para reconstruir o templo, não estavam favoráveis. Eles não eram uma nação soberana, eles estavam debaixo do jugo babilônico, né? Nesse momento, não é o jugo babilônico, é o jugo medo-persa. Eles estão debaixo do jugo, certo? Eles não têm condição financeira, o templo está destruído, a cidade está destruída. E entrou o quê? Frieza espiritual, comodismo espiritual. E eles vão dizer assim, não tem como construir, nós até bem que tentamos, lançamos o alicerce, começamos a fundação, mas não tem como continuar. Tá? Então o Senhor Deus vai levantar o profeta Ageu. E no capítulo 1 ele vai começar a perguntar, viu? Vocês não estão achando estranho? Vocês plantam e não colhem, ou não colhem o suficiente. Vocês tiram as uvas, vocês fazem o vinho, mas ele não é suficiente. O salário que vocês recebem é como se tivesse num saco furado. Vocês enchem o saco e conforme vocês vão passando, ele vai se esvaziando, vai acabando tudo. Vocês não estão achando estranho isso? Né? Mas é difícil porque nós não temos condições. Daí o Senhor, usando o profeta Ageu, vai dizer assim, faz o seguinte, toma uma decisão espiritual. Que decisão é esta? Sobe o morro, corta a madeira, tira a madeira, traz para cá. Por quê? No dia que vocês recomeçarem, eu vou estender as mãos e vou começar a abençoar vocês. Tá? Nesse meio tempo, quem deu a ordem para a reconstrução foi o rei medo-persa Ciro.
tá? Nós conhecemos a história. O profeta Isaías vai chamar Ciro, meu servo, tá? Ciro nunca foi crente. Ciro nunca foi crente. Não vamos deixar, Ciro nunca foi crente. Mas o que acontece? A partir do momento que o povo tomou as suas decisões espirituais de sair do comodismo, abandonar a apatia, deixar de lado aquele punhado de desculpa, eu não posso por causa disso, por causa daquilo, o que o Senhor fez? O Senhor tomou a decisão de ir ao encontro do seu povo. O Senhor tomou a decisão de ir ao encontro do seu povo. E o que ele começou a fazer? Começou a mover o coração das autoridades, começou a mover as necessidades, começou a transformar as necessidades financeiras. Por quê? Avivamento são decisões espirituais, de deixar o pecado, de deixar a frieza, de deixar o comodismo espiritual. Avivamento é muito mais do que um movimento. Avivamento é uma decisão que a igreja toma, que eu tomo, que você toma. Porque muitas vezes, e o que estava acontecendo aqui em Ageu? Eles estavam olhando para o que estava acontecendo e estavam reclamando que não tinha solução para o que eles estavam vivendo. Em contrapartida, o Senhor está dizendo para eles, falou, eu estou esperando uma posição. Vamos voltar a 2 Crônicas 7? Se o meu povo, ou seja, a partir do momento que o meu povo tomar a decisão espiritual de me buscar, de orar, de clamar, de abandonar as velhas práticas, como fez Josias, o Senhor garante que ele venha ao nosso encontro com um avivamento. Esse avivamento, ele começa o quê? Com salvação de almas, com quebrantamento do nosso ser e mudança do que nós estamos vivendo. Então, queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica, nós temos muito trabalho nesse trimestre, aonde nós estaremos falando do verdadeiro avivamento, o avivamento que o Senhor traz para a sua igreja, tá bom? Deus te abençoe e eu te espero semana que vem na nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre o avivamento do Antigo Testamento. Deus te abençoe, até semana que vem.